Olá a todos, hoje eu vou explicar sobre o meu projeto Tech Challenge da fase 4 da FIAP. Basicamente esse projeto ele consistia na gente acessar o site do IPA Data e aqui você pode ver o preço por barril do petróleo, né, lá desde 1987. Então, o que a gente tinha que fazer aqui, né? Criar um dashboard interativo com as ferramentas à escolha, fazer um dashboard com storytelling que traga insights relevantes sobre o preço do petróleo, situações geopolíticas, crises econômicas e etc. Tinha que também criar um modelo de machine learning, né, para prever os preços do petróleo e fazer o deploy em alguma ferramenta que o usuário pudesse usar, assim, né, para ter contato com ela. E depois fazer um MVP no Streamlit. Ok? Então, eu vou apresentar o meu projeto. Eu vou começar apresentando esse código aqui que eu fiz para rodar o Streamlit no Google Colab. Então, eu instalei o Streamlit, depois eu criei um file chamado app.py para rodar o Streamlit. Aí ele apareceu aqui. Aí eu rodei este código e esse. Quando eu rodo esse código, ele gera um link, então uma URL que eu consiga acessar o meu Streamlit. Nessa URL, eu tenho que colocar essa senha aqui, tá? Então foi isso que eu fiz. Então depois que eu clico na URL, coloco essa senha, ele abre o Streamlit, tá? Todo esse Streamlit, ele foi feito em Python. Então se eu clico neste caderno aqui dentro do Google Colab, eu tenho tudo o código de Python que eu rodei o Streamlit, os gráficos que tem nele, né? Tá todo o código aqui. Basicamente o Streamlit é esse. Aqui na esquerda ele tem um botão, então tem duas abas, né? Começando pela aba Explicação Tech Challenge 4, aqui eu explico um pouco do projeto, tem o link do site do IPEA, né? Que você pode acessar. Aqui também tem todo o conteúdo do meu trabalho no GitHub, então tá bem atualizado. E é isso. No segundo item, que é o projeto final, na segunda aba aqui, digamos assim, eu vou ter uma interação com o usuário. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele vai mostrar o preço ao longo dos anos do petróleo, mas você pode vir aqui e digitar tipo 2023, janeiro e o dia 1, né? Aí ele vai pegar a data final e vai plotar só esse gráfico aí de 2023 até a data que tem em 2024, tá bom? Então essa é a iteração que eu criei com o usuário final. Aqui eu vou mostrar um pouco do modelo Profit, né? Falar um pouco do que eu fiz, mas eu vou explicar mais para frente no vídeo. E aqui as predições para os próximos 30 dias, tá? Aqui também é o dashboard no Power BI. Então vamos lá, só explicando um pouco mais a fundo, como que eu fiz aqui no Colab, né? Eu fiz um projetinho de machine learning com o preço do petróleo e aqui dentro eu fiz bastante coisa, então eu comecei aqui limpando, na verdade importando as bibliotecas, aí eu comecei a construir, fazer uma limpeza aqui no dataset, tá? E comecei a fazer algumas análises aqui para ver como que estava o preço do petróleo aí ao longo dos anos e você vê que tem bastante altas e quedas. Depois, eu comecei a fazer as decomposições da série temporal. Então, eu decompus aqui, né, para entender o que está acontecendo com essa série. Depois, eu decompus só 5 anos essa série, para ver se dava alguma diferença, assim, né? E aí, eu comecei a testar modelos de machine learning. Então, eu testei o modelo clássico, que é a média móvel, e na média móvel você pode ver que depois dos testes, aqui eu tenho o resultado. Então, essa linha vermelha prevendo os próximos 10 dias não estava prevendo muito bem, então eu descartei este modelo. Aí eu fui para o Arima, tá? Aqui tem toda a explicação do que são os modelos, do que eu fiz, tá? Mas basicamente eu plotei o ACF, o PACF, aí eu comecei analisando média móvel e desvio padrão. Fiz o teste também do do Dick Fuller aqui, Fuller, e eu queria aproximar esse valor P, né? Criar uma série estacionária, né? E nesse caso a série não era estacionária.
Então eu comecei a aplicar alguns cálculos aqui, né, para transformar a série em estacionária. E aí eu fui aplicando os cálculos, né? Aqui tem o Rolling Mean, Standard Deviation. Aí já consegui transformar a série em estacionária. Aí comecei a aplicar outros cálculos. Mas na diferenciação, eu consegui zerar o p-value aqui. Então eu tornei essa série bem estacionária, né? Aí comecei a fazer o teste de correlação parcial. Encontrei o Q e o P. E no final, esse é o meu modelo ARIMA. E ele deu 66,63% de MAP. Não foi muito bom, então eu comecei a fazer um modelo robusto, né? Eu comecei aqui pelo Profit e eu fui fazendo. E no Profit eu usei toda a base de 1987 até a data que tinha lá, acho que era abril de 2024, né? Então eu fui rodando, fiz em plot aqui, tá bem legal, ó, você pode passar o mouse e ver as datas, as previsões, né? Você pode também dar um zoom aqui, por exemplo, e ver só esses 30 dias de previsão, ó, se você quiser, tá vendo? É, Então eu comecei a mexer aqui no Profit e tal, tal, e no final o MAP dele deu 15%. E eu não gostei muito disso. Por quê? O que que acontece com o preço do petróleo? Aqui em 2008, a gente teve muitas questões geopolíticas, teve muita questão climática que do nada faz o preço do petróleo por um curto longo de tempo, tipo, subir muito ou abaixar muito, mas depois ele volta ao preço normal, né? Ele estabiliza. Então, esse mapa aqui, ele ficou um pouco alto por causa disso, né? Tipo, tem muita coisa que é muito alta, muito baixa, e o modelo ele não prevê muito bem. Então, o que que eu fiz aqui, né? Eu comecei a fazer outro modelo de profit com menos anos. Então, eu peguei a base a partir de janeiro de 2023, comecei fiz os mesmos cálculos aqui para o modelo do profit, né? E a gente vê aqui no final que o MAP deu 3%, né? Considerando de 2023 para cá. Isso porque ele não pegou aquelas altas e baixas muito bruscas de preço, né? Então, ficou muito melhor esta previsão aqui, considerando o profit com 3 anos apenas. Com 3 anos não, a partir de 2023. E aqui eu tenho uma tabelinha final, né? Com os dados para os próximos 30 dias, né? Previstos aqui os dados do preço do barril do petróleo, tá? Por fim, eu criei um dashboard. Esse dashboard eu criei no Power BI, tá? Então eu fiz as bases de CSV lá, extraí do site, coloquei aqui no Power BI. E como que esse dashboard funciona? Basicamente, aqui você vai analisar o preço por barril do petróleo bruto, Brent, né, o FOB. Você pode selecionar o período nessa setinha aqui. Então você vai tipo selecionando e ele vai recalculando. Então vamos supor que eu quero analisar de 2010 para 2024. E aqui você tem uns botões, ó. Você pode analisar só o preço máximo, só o preço mínimo, o preço médio ou todos, né? Então vou deixar o preço máximo e o mínimo aqui de todos esses anos juntos. E esse gráfico ele é bem legal porque ele, quando você passa o mouse em cima, ele te traz uma característica do que aconteceu aquele ano para o preço do petróleo estar muito alto ou muito baixo. Então, conforme você vai passando, todos os anos tem, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, para você ver, desde 1987, ele explica por que caiu ou aumentou o preço do barril do petróleo. Aqui em 2008, que foi tanto a maior preço da história quanto uma queda muito brusca, explica que foi o pique histórico, seguido por uma queda acentuada devido à crise financeira global, né? E ele vai explicando por que que se estabilizou, se teve guerras, conflitos, né, durante todos esses anos. Aqui eu trago o valor máximo do petróleo, o preço médio. Então, se você muda aqui, ó, de 2009 a 2024, o preço médio é esse, o preço mínimo é esse, o preço máximo é esse. Aqui ele vai carregar os 10 anos que tiveram as médias de preço mais alta. Então você vê que em 2012 a média de preço do petróleo foi muito mais alta que nos outros anos aqui, né?
E aqui são os anos que teve realmente o valor e não a média, o valor mais alto do preço do petróleo, do barril, né? A gente vê que em 2022 foi o ano que teve o maior valor aqui, tá? Então esse foi o meu projeto. Eu vou entregar ele, né? Então ele está todo descrito no Instranit, e também aqui no meu repositório do GitHub. Perfeito? Muito obrigado pela oportunidade.